Olá, você que está assistindo esse vídeo. Estou aqui hoje para falar sobre resoluções de EDO por meio de métodos numéricos, em específico pelo método de Taylor. Meu nome é Giovana Luz e sou estudante da Universidade Federal do Amapá. É bom que no decorrer da aula você vá anotando algumas coisas que eu vou lhe indicando, que sejam as mais importantes da nossa aula, e que retome alguns slides anteriores ou retome o vídeo para que entenda alguns procedimentos que serão feitos posteriormente. Bem, dando continuidade ao nosso vídeo, vemos que muitos problemas encontrados em engenharias, por exemplo, em outras ciências, podem ser formulados como equações diferenciais, por meio, por exemplo, de trajetórias balísticas, teoria dos satélites artificiais, estudos de redes elétricas, curvas de vigas, estabilidade de aviões, teoria de vibrações, reações químicas e também outras aplicações relacionadas com essas equações. Então, nosso objetivo aqui é apresentar uma introdução de resolução de equações diferenciais ordinárias, que são as EDOs, através de um método numérico, e esse método vai ser o método de Taylor. Primeiramente, vamos considerar um problema de valor inicial de forma genérica da seguinte maneira: a derivada de uma função y igual a uma f que depende de x e de y, e que y em um ponto x0 seja igual a um y0. Então aqui a função pode ser linear ou não, e vamos admitir que ela seja contínua e suficientemente derivada em x e em y. Agora vamos fazer a expansão de y de xn mais h em torno do ponto xn na série de Taylor. Então, para quem não está lembrado, esse é um conteúdo visto na disciplina de cálculo, e essa expansão vai ficar da seguinte forma: y de xn mais h vezes a primeira derivada de xn, e aqui vai ficar h ao quadrado sobre 2 fatorial, segunda derivada de y de xn, e vai prosseguir assim da seguinte forma até q mais 1, e a última vai ficar h de q mais 1 sobre q mais 1 fatorial, derivada de ordem q mais 1 de y de qcn. Aqui a gente coloca qcn, isso aqui é um truncamento. É claro que a gente não faria isso de infinitamente, essa expansão, então a gente faz um truncamento e substitui aqui o que seria o xn por qcn. Isso daí vai ser chamado erro de truncamento local. Então vamos, em vez de fazer uma expansão infinita, a gente para aqui em q mais 1 e aqui substitui por qcn. Continuando aqui o que eu escrevi no slide, é claro que as derivadas anteriores não são conhecidas explicitamente, porque a solução exata não é conhecida, certo? Então, mas já sabemos que f é suficientemente derivável, por hipótese. Então, eu afirmo que elas vão poder ser obtidas a partir de uma derivada total, y0 igual a uma f de xy com respeito a x, tendo em mente que f é uma função implícita de y. Então, tendo em mente que f é uma função implícita de y, vamos obter as primeiras derivadas da seguinte forma. Então, do PVI, a primeira expressão é a primeira derivada é igual a uma f de xy, né, a nossa hipótese. Então, essa f é uma função implícita de y, então tomando a derivada dela vai ficar a derivada parcial da f em relação a x, mais a derivada parcial da f em relação a y, só que vezes a derivada de y em relação a x, porque
y está dependendo da variável x. Então, para simplificar, vamos escrever as derivadas parciais da seguinte forma: f de x, f em x, mais f em y vezes f. Então, agora, a terceira derivada em y é o mesmo que a derivada dessa expressão aqui. E isso vai ficar a derivada da soma, ou seja, a derivada dessa primeira parcela, que vai dar isso aqui. Você pode verificar. Mais a derivada dessa aqui, dessa segunda parcela. Então aqui, veja que é uma multiplicação, então vamos ter que usar a regra do produto. Vai ficar a derivada da primeira, e repete a segunda, a derivada da primeira é essa, vezes f, que é a segunda, mais mantém a primeira vezes a derivada da segunda. A segunda é f, então isso aqui é a derivada de f. Então, reescrevendo nessa outra notação, e aqui nessa última expressão aqui já está de forma simplificada, então vai ficar f em xx mais 2 vezes f em xy vezes f mais f em y vezes f ao quadrado mais f em x vezes f em y mais f ao quadrado em y vezes f. Será essa a expressão da terceira derivada. E assim por diante pode ser feito. Só para questão de entendimento posterior, é bom que se anote esses resultados para serem usados daqui a pouco. É claro que se continuarmos fazendo isso, então vamos encontrar a derivada de y em termos da função f de xy, né? E suas derivadas parciais, é claro, como foi visto anteriormente. Mas e se a função não for tão simples? Então as suas derivadas vão começar a ficar cada vez mais difícil. Então aqui, por razões práticas, a gente vai limitar os termos da expansão vista anteriormente. A gente vai truncar a expansão após Q mais 1 termos e vamos conseguir obter a seguinte forma. Então a y de xn mais h vai ficar limitada até esse último termo aqui, ó. Observe que a gente só pegou até Q mais 1 termo. Então aqui tem Q termos e com essa outra expressão fica Q mais 1 termos. Então vamos ficar com essa expressão aqui, vai ficar y de xn mais h f de xn e y de xn, esses valores já foi pelo método que fizemos anteriormente. Então vai ficar h até h elevado a q sobre q fatorial, derivada de ordem q menos 1 de xn e y de xn, certo? Aquela expansão encontrada pode ser vista como uma aproximação dos valores exatos do PVI. Então, uma relação exata entre valores aproximados da função do PVI, ela pode ser obtida quando a gente substituir a y de xn por um yn e também a derivada de ordem j de xn y de xn por a derivada de ordem j, apenas, escrevendo apenas assim. É claro que o j vai variar de 0 até Q menos 1, porque são as ordens de derivadas. Então esse método é chamado método de Taylor de ordem Q e vai ficar escrito nessa seguinte forma. Pode ser observado por você. Esta fórmula deve ser copiada e que vai ser utilizada nos slides posteriores. Agora vamos para o que nos interessa. Esse é o primeiro exemplo aqui, que é resolver um PVI usando esse método.
Aqui eu vou usar o método de ordem 3, né? Então o PVI é a derivada de uma função y é igual a menos y mais x mais 2. Eu quero que a y0 seja igual a 2. Aqui eu vou variar o x apenas entre 0 e 0,3 e o meu passo vai ser de 0,1, ou seja, eu vou quebrar esse intervalo em subintervalos de tamanho 0,1. Então, usando o método que está sendo estudado até agora, então, para o q igual a 3, essa fórmula mais geral eu pedi para ser anotada, então fazendo essa substituição, a gente vai encontrar que y de n mais 1 vai ser igual a yn mais h vezes fn mais h ao quadrado sobre 2, primeira derivada de fn, mais h ao cubo sobre 3 fatorial, segunda derivada de fn. Isso pela fórmula obtida anteriormente. Então, pelas fórmulas que eu pedi para serem anotadas no slide 5, vamos utilizá-las agora. Então, a primeira derivada da f era derivada parcial da f em relação a x, mais derivada parcial da f em relação a y, vezes a f. Então, utilizando ela, vai ficar derivada parcial da f em relação a x, vai ser 1. Agora, mais derivada parcial da f em relação a y, menos 1, vezes a f, que é menos y mais x mais 2. Então, daí, vamos ficar com y menos x menos 1. Você pode ir fazendo passo a passo, como queira. Então, e a segunda derivada era uma fórmula mais complexa. É bom que você tenha anotado e esteja acompanhando. E vamos obter o seguinte resultado. A primeira parcela era a derivada parcial da f em segunda ordem em relação a x. Então isso aí vai dar 0. Mais 2 vezes f em x em y, e isso daí vai dar 0 também. E vamos ficar só com essas partes que estão presentes aí no slide. Você pode fazer detalhadamente no seu caderno, em alguma folha separada. Então vamos ficar com essa expressão. A derivada segunda é menos y mais x mais 1. Então é bom que esses resultados sejam anotados, porque vamos utilizá-los daqui a pouco no prosseguimento da resolução. Então agora na fórmula de Taylor vamos fazer primeiro para n igual a 0. Como pedido no exercício, a gente tem que fazer até n igual a 3. Então vamos começar de n igual a 0 e vamos obter as expressões, os valores para f0, para a derivada da f0 e para a segunda derivada de f0. Então, fazendo n igual a 0, a gente vai na fórmula de Taylor, por esse método, a gente vai conseguir obter a seguinte expressão. A primeira expressão aqui vai ser y1 igual a y0 mais h vezes f0 mais h ao quadrado sobre 2, derivada de f0 mais h ao cubo sobre 3 fatorial, derivada segunda de f0. Então, agora observando que a gente precisa de um ponto x0 e y0 para encontrar esse y1, observe que a gente está usando o y0, então a gente tem que ter, a gente vai usar agora a condição de onde queremos a solução, que intervalo lá. A gente viu que o x teria que estar no intervalo de 0 a 0,3.
e o y0 era igual a 2. Então assim, esse ponto x0 e y0 vai ser o ponto 02. Então, como a expressão f a gente já viu como é bom que tenha anotado também. Então a f0 vai ficar igual a f de x0 e y0, que é o mesmo que a f de 0 e 2. E isso vai ficar menos 2, ou seja, lá a expressão era menos y mais x mais 2. Então vai ficar menos 2 mais 0 mais 2, e isso dá 0. E a primeira derivada, a gente encontrou a expressão para a primeira derivada, e esses valores vão ficar 2, menos 0 e menos 1. E isso daí é claro que vai dar igual a 1. A expressão para a segunda derivada também foi obtida, então só basta substituir os valores de x0 e y0 nelas, assim como nas anteriores, e aí vamos encontrar que menos 2 mais 0 mais 1, isso aí vai ser igual a menos 1. Conseguimos obter os valores f0, f' de 0 e f duas linhas de 0, ou seja, primeira derivada e segunda derivada de f0. Então agora a gente já tem condições para encontrar esse y1. Então a gente já tem o y0, já tem o f0, já tem o f' de f0, o f0' e já tem o f0 duas linhas, a segunda derivada de f0. O ponto y0 a gente tomou como sendo 2, então substituindo essa expressão, os valores nessa expressão, vamos obter o que está no slide. Fazendo a substituição daqueles dados, a gente vai conseguir encontrar que o y1 vai ficar 2 mais 0,1 vezes 0, mais 0,1 ao quadrado sobre 2 vezes 1, mais 0,1 ao cubo sobre 3 fatorial vezes menos 1. Isso daí, calculando, vai ficar 2,0048. Isso aí vai ser aproximadamente o nosso y de x1, que nesse caso é o y de 0,1. Já encontramos o y1 tomando n igual a 0. Agora vamos tomar n igual a 1 e n igual a 2 para obtermos y2 e y3, já que o comando da questão pedia o método de Taylor até a ordem 3. Então aqui n igual a 1, substituindo lá na fórmula que encontramos inicialmente, a gente vai obter o seguinte: y de n mais 1, no caso n igual a 1, isso aqui vai ficar y2 igual a y de n, que no caso é 1, y1 mais h fn, que é 1, mais h ao quadrado sobre 2, f1' mais h ao cubo sobre 3 fatorial, f1 duas linhas. Isso substituindo de forma direta na nossa fórmula obtida inicialmente, que eu pedi para vocês anotar. Agora a gente vai precisar de um ponto x1 e y1 para poder encontrar o meu y2. O y1 a gente já encontrou que era 2.0048. Agora, como o nosso passo vindo do comando da questão era h igual a 0.1, então a gente vai tomar o x1 como 0 mais 0.1. Então o x1 vai ficar 0.1. Então a gente já tem o x1 que é 0.1 e o y1 que é 2.0048. Então aqui o mesmo procedimento para f0 vai ser para f1. A gente vai ter que encontrar f1, primeira derivada de f1,
e segunda derivada de f1. O f1 é igual a f de x1 y1. Então, as expressões para f, para a derivada de f e para a derivada segunda de f, a gente já encontrou, pedi para você anotar. Então é só substituir os pontos. Então a f1 vai ser igual a f de 0.1 e 2.048, ou seja, o x é 0.1 e o y é 2.0048. E isso vai ficar igual a menos 2.0048 mais 0.1 mais 2. E isso veio da expressão que encontramos anteriormente. Então isso daí vai ficar igual a 0.0952. Você pode calcular isso separadamente. Então, aí dando prosseguimento, a gente tinha a expressão para derivada também. Então só basta substituir uma expressão, e isso você vai ter que estar acompanhando. Isso aí vai ficar 2.0048 menos 0.1 menos 1. Então o resultado disso vai ser 0.9048. O mesmo procedimento para a segunda derivada. Então é a segunda derivada de x1 e y1, e isso daí vai dar menos 0.9048. Veja que encontramos os valores f1, f1' e f1 do agente. Já temos o y1, então para encontrarmos o y2 só basta substituir os valores, que é o que faremos no slide posterior. Com os valores em mão, basta substituir na expressão, certo? Substituindo, vamos encontrar esses valores aqui, certo? Aqui era y1, e aí substituindo também todos os demais valores, vamos tomar isso aproximadamente como y de x2, que nesse caso nosso x2 é 0.2. Então, agora por último, tomando n igual a 2, vamos obter a expressão para y3. Então a expressão y3 vai depender do y2, vamos ter que obter o f2, o f', o f2' e o f2 do r. Então o mesmo procedimento que foi feito anteriormente, observe que o passo h era igual a 0.1, então aqui nesse caso o x2 vai ser 0.1 mais 0.1, então o x2 vai ficar 0.2, como eu coloquei aqui, e o y2 a gente já obteve anteriormente, que deu 2.0186. Então a gente já tem o x2 e o y2, fazendo o mesmo procedimento, já usando as expressões de f, de f' e f duas linhas. Então, ou seja, a função f, derivada da função f e a segunda derivada da função f. Substituindo os valores, vamos encontrar isso aqui. Vamos calcular e vamos encontrar esses resultados aqui. Por fim, nessa parte, o y3, usando os resultados encontrados, vai ser igual a 2.0406. Isso daí vai ser aproximadamente o y de x3, que aqui é no caso o y de 0. Então, olha só, com todos os dados obtidos, encontramos, olhando para essas duas partes só da tabela, esse xn e esse yn, esse outro aqui que está aparecendo, y de xn, são os valores
da solução exata se fôssemos fazer pelos métodos tradicionais de solução de EDO, mas aqui são os métodos numéricos, então queremos encontrar valores numéricos, e isso que nesse caso são valores aproximados que encontramos. Então a solução do PVI foi dada da seguinte forma: quando o xn era 0, a gente encontrou que o yn é 2. Quando o xn era 0.1, a gente encontrou esse valor de 2.0048. Quando o xn era 0.2, a gente encontrou 2.0186. E quando o xn era 0.3, encontramos 2.0406. Então a gente pegou, dividiu o intervalo de 0 a 0.3 em passos h igual a 0.1, que era como pedia o comando na questão. Então essa última coluna, como eu falei, era a solução exata do PVI, que eu coloquei aqui. Se fosse encontrar pelos procedimentos tradicionais de resolução de EDO, a gente encontraria E elevado a menos x mais x mais 1. Essa seria a solução exata. E olha só como os nossos valores se aproximaram bastante da solução exata. Então esse é um método bastante eficaz na solução, quando, por exemplo, não conseguimos encontrar, quando a função do PVI é muito complexa. Então pode ser usado esse método chamado método de Taylor. Só agora uma observação a respeito desse método. Então observe que nem sempre podemos aplicar o método de Taylor de ordem Q, uma ordem que tem uma ordem superior. Às vezes não vai existir a derivada de ordem Q, ou de ordem Q-1 do PVI, ou daquela função que a gente chamou de f de xy. Então eu estou propondo aqui um exercício para você que assistiu o vídeo até o final, de resolver esse PVI. Aqui nesse caso eu coloquei como y' igual a y elevado a 1 sobre 3. Eu quero no mesmo intervalo, o x no mesmo intervalo, o passo também é o mesmo, e aqui eu mudei a condição inicial também, que é de y0 ser igual a 0. Então é para usar o método de Taylor de ordem 3. Então aqui, quando você for usar esse método de ordem 3, você vai ver que vai encontrar um problema em alguma das derivadas, e essas derivadas não vai existir. Então esse método às vezes pode falhar, e nesse caso a gente só vai conseguir um método de ordem 1 para esse exemplo. Você vai verificar fazendo esse exercício e justifique a respeito disso. Então nesse estudo você pode tomar como base os seguintes livros, são bastante conhecidos nesse meio, que é primeira referência que eu estou colocando aqui é o do Buller, chamado Análise Numérica, da editora Thomson. Outro com o título de Métodos Numéricos, da editora Unicamp, ambos de 2003. Outro é de Ruggiero, chamado Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais, voltado para a área computacional. Esse é um livro de 1997. Então foi isso. Nessa aula vimos um método numérico chamado método de Taylor. Resolvemos um exemplo, deixei um exercício proposto para vocês, me referi a estes livros, e então a aula termina aqui.